solenidade do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da cidade e da arquidiocese aqui de Londrina. E dia também de oração pela santificação do clero. Então, nos coloque aí nas suas orações. Elas são muito importantes, não somente para o bom desempenho das nossas funções sacerdotais, mas também para a nossa entrega pessoal a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Sexta-feira, 7 de junho de 2024. O nosso super abraço de hoje vai para o Alexandre, que é namorado da Martina, e para o José Antônio, que está completando hoje 50 anos. Eles são de João Pessoa, na Paraíba. Muitas felicidades para vocês. Este podcast é um oferecimento. Cartório Fujiwara. Desde 1949, prestando os melhores serviços em Londrina e região. Conte com a gente! Hotel Eldorado Flat. A sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente! Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na enciclopédia bíblica de hoje, as diversões que eram públicas. Bom, nós falamos aqui dos jogos por diversão, mas com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a ganhar a vida divertindo os outros. Esse tipo de diversão, que Paulo chama espetáculo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, tornou-se muito popular na época grega. Era um dos pontos de desacordo até entre os saduceus, que gostavam das diversões públicas, e os fariseus, que as desaprovavam. O rei Herodes construiu um estádio para lutas de gladiadores que eram prisioneiros de guerra e criminosos treinados, e para lutas entre homens e animais, e até um anfiteatro para corridas de carros em Jerusalém. Também construiu teatros em Cesareia e Sebaste, cujas ruínas ainda hoje são visíveis. No estádio e no ginásio também se praticava o atletismo de estilo grego. Os gregos achavam que esses exercícios eram necessários para terem corpo sadio, mas o atletismo grego não era muito popular entre o povo judeu, porque o judeu julgava inconveniente que os atletas se apresentassem nus. Outro obstáculo era a estreita ligação do atletismo com a religião grega. Todos os exercícios esportivos mencionados nas cartas de Paulo se referem aos jogos gregos. Traz o exemplo do rigoroso treinamento do atleta, 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 24 a 27, e fala de corredores que competem para ganhar uma coroa de ramos de louro, pinheiro ou oliveira. Também se refere ao pugilato, praticado com os braços e as mãos revestidas de couro com taxas. Filipenses capítulo 3, versículos de 13 a 14, descreve uma corrida, e Hebreus capítulo 12 usa a imagem da corrida a pé de longa distância, para o qual se perde peso no treinamento. E é isso aí, semana que vem vamos falar de música judaica. Nesta solenidade, somos convidados a contemplar o Sagrado Coração de Jesus. Somos tocados pela água e pelo sangue que do seu interior nos lava de todo o mal. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, alegrando-nos pela solenidade do Sagrado Coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas do seu amor e possamos receber desta fonte de vida uma torrente de graças. Amém.
João capítulo 19, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois da morte de Jesus, o evangelista relata uma cena muito original, em que Cristo é apresentado como o Cordeiro Pascal que devia ser sacrificado sem fraturas. Dada a iminência da festa da Páscoa, os judeus se preocupam em observar a lei que prescreve a remoção dos cadáveres dos executados antes do anoitecer, como está em Deuteronômio capítulo 21. Tanto mais este preceito devia ser respeitado por ocasião da Páscoa. Por isso os dirigentes tiveram cuidado de não deixar os corpos dos condenados na cruz naquele sábado solene e pensam em apressar a sua morte, quebrando-lhes as pernas. Esta crueldade pretendia abreviar a agonia dos crucificados, que não conseguindo mais levantar os pés para respirar, teriam morrido sufocados. Os judeus recorreram então a Pilatos para obter a quebra das pernas dos condenados, para que morressem imediatamente e assim descê-los da cruz antes do pôr do sol, ou seja, antes de começar a solenidade da Páscoa. Os soldados romanos chegaram ao Calvário e quebraram as pernas dos dois crucificados com Jesus. Mas chegando até Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Versículo 33. Assim, Cristo é apresentado como o Cordeiro Pascal, cujos ossos não deveriam ser quebrados. Versículo 36. Isto aconteceu no mesmo tempo em que os cordeiros pascais eram sacrificados no Templo de Jerusalém. Neste ponto da narrativa, João nota um detalhe no qual atribui grande importância. Um dos soldados feriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Como vimos diversas vezes no Evangelho segundo João, a água viva ou corrente dada por Cristo simboliza o sacramento da Eucaristia. Portanto, Cristo crucificado é apresentado como fonte de vida eterna e de salvação, como perfeito revelador do amor de Deus e autor do sacramento da Eucaristia. O evangelista se apresenta ao longo do Evangelho como testemunha direta de todos os acontecimentos que narra, mas aqui no versículo 35 reitera que o seu depoimento é verdadeiro. O apelo à veracidade do testemunho de quem o viu pretende inculcar a historicidade da cena do derramamento de sangue e água do lado de Cristo crucificado, e encorajar a fé daqueles que ouvem o seu Evangelho. A contemplação da revelação suprema do amor de Jesus na cruz, com o lado trespassado, sacrificado como Cordeiro Pascal, suscita a fé existencial que se materializa numa reciprocidade de amor. Se os sinais realizados por Jesus devem encorajar a fé nele, Messias e Filho de Deus, João 20, ainda mais o sinal supremo da caridade de Cristo, com o peito aberto, deve nos convidar a acreditar existencialmente na sua divina pessoa, porque os eventos descritos nesta cena cumprem as Escrituras.
Portanto, o cumprimento do Antigo Testamento na vida de Jesus é um argumento a favor da fé em Cristo, Filho de Deus, porque assim se mostra que ele é o personagem predito pelos profetas que enche toda a Bíblia dele mesmo. Existem 2 oráculos do Antigo Testamento criados na cena do golpe da lança. O primeiro diz respeito ao Cordeiro Pascal, o segundo ao personagem messiânico trespassado. Na Bíblia estava escrito que o Cordeiro Pascal devia ser sacrificado sem quebrar nenhum osso. Êxodo capítulo 12, Números capítulo 9. Agora, com a sua morte, Jesus também cumpriu este detalhe das Escrituras. O golpe da lança com que Cristo foi transpassado deu origem a outra passagem bíblica, a de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que fala do olhar sobre aquele que foi traspassado. Evidentemente, o olhar para o crucifixo trespassado é o olhar da fé, semelhante ao que se dirige à serpente de bronze, como está narrado no Evangelho de São João. Hoje a igreja celebra Santo Antônio Maria Gianelli. Ele nasceu em Cereta, na Itália, no dia 12 de abril de 1789, o ano da Revolução Francesa. Sua família era de camponeses pobres e, neste ambiente humilde, aprendeu a caridade, o espírito de sacrifício, a capacidade de dividir com o próximo. Então, desde pequeno, era muito assíduo na sua paróquia e foi educado no seminário de Gênova. Aos 23 anos, estava formado e ordenado sacerdote. Lecionou letras e retórica e sua primeira obra a impressionar o clero foi um recital, no qual defendia a nova postura da formação de futuros sacerdotes. Em 1827, criou uma pequena congregação missionária para sacerdotes, que colocou sob a proteção de Santo Afonso Maria de Ligório, destinada a aprimorar o apostolado da pregação ao povo e a organização do clero. Depois fundou uma congregação feminina destinada à educação gratuita das meninas carentes. Era, na verdade, o embrião da congregação religiosa que seria fundada em 1829, as Filhas de Maria Santíssima do Horto. Em 1834 foi nomeado bispo, reorganizando sua diocese. Punia os sacerdotes pouco zelosos e até mesmo expulsava os indignos. Morreu no dia 7 de junho de 1846, aos 57 anos. Na obra escrita que deixou, expõe seu pensamento, a moralidade do clero na vida simples e reta de trabalho no seguimento de Cristo. E muitos homens e mulheres foram chamados por Deus para formarem novas famílias religiosas. A vida consagrada se apresenta ao mundo como uma forma alternativa de estar no mundo e lutar pela sua transformação. Que Deus continue alimentando as vocações para a vida religiosa, feminina e masculina, e desperte nos jovens o desejo de servir a Deus, a exemplo de Santo Antônio Gianelli. Santo Antônio Maria Gianelli, fundador de 2 congregações religiosas, intercedei junto a Deus para que dê aos nossos sacerdotes essa mesma fidelidade para serem agradáveis a Deus e verdadeiros testemunhos para o povo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o coração de Jesus seja sempre a nossa alegria e a nossa esperança. Fica com Deus e até amanhã.